Olá pessoal, todos bem? Nossa aula de hoje será sobre organelas citoplasmáticas. Toda célula do planeta tem citoplasma, assim como toda célula do planeta tem membrana plasmática. A única coisa que não tem em certos tipos de célula é núcleo. Tem células como, por exemplo, as hemácias, os glóbulos vermelhos dos mamíferos, que não têm um núcleo, mas citoplasma e membrana é kit obrigatório para todas as células do planeta Terra. Mas o que é citoplasma? O citoplasma ele é um fluido dentro da célula, uma solução gelatinosa, assim como um gel. E você tem ali as organelas citoplasmáticas incluídas nesse gel. Eu vou falar sobre citoplasma de células eucarióticas. Eu não vou falar agora sobre célula procariótica. Eu não vou falar agora sobre bactéria. Lembram da diferença? Eucarionte e procarionte? Eucarionte tem membrana envolvida o núcleo, carioteca. A procarionte não tem carioteca. Aí eu já vou dar uma dica. A célula procarionte da bactéria, ela só tem organela, ela só tem ribossomo, ela não tem mais nada. Agora, a célula eucariótica tem um monte de coisas que a gente vai conversar agora. Primeiramente, vamos falar sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto é a estrutura que dá sustentação à célula, que permite que a célula possa se movimentar. Então, a célula, para ter o formato que ela tem que ter um esqueleto de sustentação. Esse esqueleto de sustentação é um citoesqueleto. O citoesqueleto pode ser formado por duas estruturas, microtúbulos e microfilamentos. Agora vamos de centríolos. Qual é a função dos centríolos? Formação das fibras, do fuso, dos cílios e flagelos. Próxima organela, ribossomos. Ribossomos é o mais fácil. Síntese proteica. Toda célula possui ribossomo e a função do ribossomo é fazer proteína. O ribossomo é formado por RNA. Ribossomo super fácil, né? Próxima organela, retículo endoplasmático rugoso. É aquele que fica bem próximo do núcleo. E o que o retículo faz? Sintetiza proteínas, preste atenção. Geralmente as proteínas que são feitas no retículo endoplasmático rugoso são proteínas que serão mandadas para fora da célula. Quando a proteína é feita pelos ribossomos, por exemplo, que estão no citoplasma, essas proteínas vão ficar dentro da célula. Outra função do retículo endoplasmático rugoso é o transporte de substâncias dentro do citoplasma. Nós temos também o outro retículo, o retículo endoplasmático liso, que fica mais afastado do núcleo. Sua função é síntese de lipídios, ele faz gordura, principalmente hormônios sexuais, testosterona, progesterona, são feitos no retículo endoplasmático liso. Também é ele que faz o colesterol. Ele também tem a função de desintoxicação celular. Então aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso e aqui o retículo endoplasmático liso, um bem juntinho do outro, certo? Aqui nós temos o complexo de Golgi. Ele é o impactador. Como é que eu posso dizer? Ele é o empacotador da célula.
ele recebe proteínas do retículo endoplasmático rugoso, modifica essas proteínas e depois coloca essas proteínas em vesículas para serem secretadas, para serem mandadas para fora da célula. Aliás, o complexo de Golgi, a função dele é secreção celular. Próxima organela, lissossomos. Função dos lissossomos, digestão celular. O que é muito interessante vocês saberem em relação ao lissossomo é a diferença entre autofagia e autólise. São dois processos celulares que estão diretamente ligados ao lissossomo. Autofagia é quando os lissossomos fazem a digestão de alguma organela dentro da célula. A autólise é quando os lissossomos destroem toda a célula. Então, quando ocorre destruição de toda a célula, autólise. Quando ocorre destruição de parte da célula, autofagia. Vamos para as últimas aqui. Peroxossomos. Os peroxossomos são organelas que fazem a degradação da célula da água oxigenada. Ela é produzida em nossas células através de várias reações químicas. Como a água oxigenada é muito tóxica, ela não pode ficar dentro de nossas células. Por isso que existe o peroxossomo, que vai pegar a água oxigenada e vai destruí-la. Outra função do peroxossomo é a degradação do etanol. Lá nos vegetais, nós temos os vacúolos. Os vacúolos são espaços dentro do citoplasma que servem para controle osmótico da planta. Algumas células animais têm vacúolos, por exemplo, as células de gordura. Porém, os vacúolos são muito mais comuns nas células vegetais, onde os mesmos têm também a função de guardar pigmentos para determinadas cores, para as plantas. Como é que eu posso dizer a vocês? Em relação à sua coloração. Próxima organela, os plastos. Os plastos nós só encontramos em organelas vegetais. Nós temos dois tipos de plastos, os leucoplastos e os cromoplastos. Leucoplastos é porque eles não têm pigmento. Servem para guardar amido na planta. Amido é um carboidrato. Energia, reserva de energia. E os cromoplastos, eles têm pigmento e o principal deles é o cloroplasto. Então, o cloroplasto é um tipo de cromoplasto que é um tipo de plástico. Entenderam? É quase um trava-língua. Então, olhem só. Cloroplasto, eles têm clorofila e a função é fazer fotossíntese. Próxima e última organela, mitocôndria. Função da mitocôndria, produção de energia. É onde ocorre a respiração celular. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Leiam o roteiro de estudo. Estudem o capítulo 2 do livro de vocês. E tentem responder as atividades selecionadas no roteiro. Fiquem todos com Deus. Até logo.